Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você também que assiste a gente lá do Maranhão pela TV UFMA. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber aí o que está mexendo com as expectativas do mercado em relação à nossa bolsa, mas a gente também vai passar pelos principais temas do dia, a gente vai falar dos conflitos no Oriente Médio, a possível escalada desses conflitos, como isso pode mexer ou não com o mercado, como já mexeu na sexta-feira. Então a gente vai falar aí bastante sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a divulgação do IPEA, sobre os resultados do governo central. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, realmente, aí, o que vai acabar chamando a atenção é o conflito, aí, a escalada desse conflito, que agora com participação do Irã, né? Junto com Israel, né? Então esse conflito entre Irã e Israel que pode eclodir a qualquer momento. Então a gente vai falar o que pode acontecer, quais são as repercussões em relação a isso. Vamos falar também aí de resultados fiscais, né? Porque o governo Lula anunciou novas metas aí para o ano de 2025 e também falar sobre o que está acontecendo com o resultado fiscal desse ano. As previsões do IPEA são boas, né? Mas, antes de tudo, a gente já vamos, então, passar aí para falar sobre o que pode acontecer no dia de hoje. A gente tem nossa agenda aqui e a Débora vai passar aí falando agora para a gente o que o nosso telespectador pode esperar aí para o dia de hoje. Na sexta-feira eu falei que os balanços trimestrais, né, os resultados corporativos lá dos Estados Unidos iam começar e a gente, como sempre, tem aí o começo, né, o início desses resultados pelo setor financeiro. Então, hoje, quem divulga, na verdade, já divulgou o balanço, aí seu resultado corporativo antes da abertura, foi o Goldman Sachs. Então, esse resultado já foi divulgado lá nos Estados Unidos. E hoje a gente tem um dia marcado novamente, né? Mais uma vez, como sempre aqui nosso Dia da Marmota, muito marcado aqui por dirigentes dos bancos centrais. Então, a gente tem dirigente do Banco Central da Inglaterra falando hoje, dirigente do Banco Central Europeu também aí participando de discurso, de palestra, né? Pronunciando aí ao longo do dia. A gente tem dirigentes do Fed também na agenda. Então, dessa semana, né, e hoje a gente deve também ter novamente essa presença dos dirigentes dos bancos centrais marcada aí na nossa agenda e também aí mais em foco, né, pelo mercado, uma vez que a gente está tentando, e o mercado, os investidores estão tentando buscar sinalizações nesses pronunciamentos para as conduções de política monetária. Nos Estados Unidos, saiu às 9 horas da manhã, 9h30 para ser mais exata, vendas no varejo e também aí o índice de atividade industrial do Empire State. Aqui a gente tem um dado aí de abril e um de março sendo divulgado, apesar que abril ainda não acabou, mas aqui uma primeira leitura dessa atividade industrial. Temos aí índice de confiança das construtoras também nos Estados Unidos divulgado aí às 11 horas e às 15 a gente tem a balança comercial semanal aqui do Brasil, já tradicional da segunda-feira, sempre saía junto ao Focus, agora o Focus que está na terça. Como falei, a gente tem aí uma presença grande de presidentes e dirigentes do Banco Central, não seria diferente, a gente tem também Roberto Campos Neto palestrando em um evento hoje e, como falei, dirigentes do Fed, aí do Banco Central dos Estados Unidos, também marcando a sua presença. A gente tem também, hoje depois do fechamento aqui, já à noite, alguns dados importantes que vão ser divulgados na China. Então, a gente tem o PIB do primeiro trimestre, produção industrial, investimento em ativos fixos e vendas no varejo. Esses três aí são de março. Isso deve ficar muito no radar e tem muito potencial para mexer com a nossa abertura amanhã. Inclusive, esses dados já estão aí com grande expectativa lá na Ásia, mas esse assunto é para daqui a pouquinho, quando a gente for dar o giro pelos mercados no fechamento da Ásia. Bem, então vamos aí pela nossa notícia aí que a gente mostra toda manhã, né? Que é aquela notícia para você já se preparar aí para saber o que está acontecendo, para saber o que está influenciando os mercados, como fechou a Ásia, como que deve caminhar o mundo. A gente hoje tem, né, esse elemento extra aí, que é o conflito entre Irã e Israel, então isso aí deve estar mexendo aí com os mundos. Não mexeu tanto com o petróleo ainda, por enquanto, quanto estava se esperando, até a gente explica daqui a pouco mais ou menos porquê, né? Mas isso daí já deve ter dado algum impacto aí nos fechamentos asiáticos, né, Débora?
Sim, essa escalada é possível, né? Na sexta-feira a gente tinha uma possibilidade dessa escalada ainda, né? Então, na sexta-feira, as expectativas ali rondavam se ou não ter ali algum envolvimento do Irã nesse conflito do Oriente Médio. Aconteceu que no fim de semana teve, sim, esse desdobramento, mas isso teve muita expectativa gerada na sexta-feira. Então, na sexta-feira, a gente viu o petróleo Brent avançar, ele subiu ali de preço, e aí a gente começou a ter essa incerteza em relação, isso ainda na sexta, em relação a essa possível escalada de conflito. Durante o fim de semana, a gente teve um primeiro desdobramento. Isso causou uma incerteza grande também se essa escalada iria continuar, então se a gente ia continuar tendo aí até envolvimento de outros países ou se poderia ter ali, né, novos ataques entre os países envolvidos, mas não foi o que aconteceu nessa segunda-feira, essas expectativas já arrefeceram. Então, com isso também arrefeceu o preço do petróleo Brent. Ele acabou caindo aí durante a manhã, e a gente vai passar por isso na abertura com um pouco mais de detalhes. Mas o que aconteceu na Ásia, né, durante essa manhã, né, que a gente viu o fechamento? A gente teve um dia majoritariamente de quedas por lá, isso porque a gente teve essa junção de eventos e fatos acontecendo. Então, a gente tinha na sexta-feira, como falei, essa possibilidade de escalada que foi aí até confirmada, né, as desconfianças foram confirmadas, as incertezas no final de semana, então a Ásia já amanhece com essa pressão. Mas uma coisa que aconteceu na sexta é que, diante dessas incertezas aí para onde iria esse conflito no Oriente Médio, as treasuries ou os rendimentos das treasuries também caíram. E aí, pela primeira vez, né, na semana, a gente viu aquela expectativa de corte dos juros dos Estados Unidos voltando para julho e não sendo postergadas para setembro. Então, a gente teve um dia ali com uma série de acontecimentos que levaram as bolsas asiáticas a caírem diante de tantas incertezas nessa manhã, até porque a gente tem o fechamento asiático acontecendo aí na madrugada antes de abertura de Nova York, a gente só tem alguns futuros acontecendo nesse momento, então a gente tinha essa grande indefinição do cenário, principalmente do cenário geopolítico, pesando na Ásia, junto aí a um possível alívio dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos. Mas por lá o movimento foi majoritariamente negativo. Eu coloquei o Xangai Composto aqui na tela para vocês, então vocês podem ver que o Xangai Composto subiu em um dia que eu falei que o movimento foi majoritariamente negativo no continente. E isso aí aconteceu muito porque a gente tem a expectativa também pelos dados que vão ser divulgados hoje à noite na China. Então, eu falei que hoje sai o PIB do primeiro trimestre, vendas no varejo, investimentos em ativos fixos e também a gente tem produção industrial, 3 dados bem importantes, além do PIB, que vai ser divulgado à noite. Então, já se cria uma expectativa em relação a essa divulgação e possíveis aí consequências dessa divulgação. Então, o mercado está até mais otimista. E otimista num dia também que o mercado chinês teve ali uma notícia de que o governo vai promover novos estímulos para proteger o mercado de capitais na China. Então, a gente vê aí o Xangai Composto respondendo a tudo isso de uma forma diferente do resto do continente asiático, porque quando a gente for ver ali na abertura, vocês vão ver que o Nikkei 225 caiu, o Kospi sul-coreano caiu também, a gente teve o TAIEX liderando as quedas na Ásia hoje, um movimento em bloco mesmo negativo, até o Shenzhen, que é menos abrangente que o Xangai Composto, caiu também. Só o Xangai Composto mesmo conseguiu se descolar nesse movimento positivo. Então, aqui por motivos e fatores locais da China e que afetaram com mais força o Xangai Composto. No restante, a gente tem muita incerteza e tinha aí muita incerteza de possíveis desdobramentos pela manhã, que ainda não aconteceram, então por hora estão limitados aí, mas do que poderia acontecer no Oriente Médio, e isso pressionou muito aí a China na madrugada, a Ásia na madrugada. Vamos agora para o Brasilzão aí, porque teve dado importante que saiu na última semana, vamos repercutir ele agora, né? Que o estudo do IPEA, que sai mensalmente fazendo projeções sobre o resultado primário, mostrou novamente aí que o risco fiscal está bem longe de acontecer, né? Que aí a gente tem esse nosso primo do comunismo, o famoso risco fiscal. É sempre aquele alarde, né? Que fala, não, o governo está gastando muito, precisa cortar na própria carne.
e para conseguir o superávit, para zerar o déficit fiscal. E a gente tem aí, por enquanto, nesse começo de ano, um bom resultado fiscal aí sendo observado. Obviamente, a gente não vai conseguir ter esse mesmo resultado fiscal durante todo o ano, porque você vai ter momentos de maiores gastos, você vai ter que pagar parte dos precatórios que foi deixado aí pelo Paulo Guedes, então ainda tem alguns acúmulos que devem ser feitos, mas a gente aí está com um bom resultado fiscal aí nesse momento. A gente até montou aqui uma tabela, um gráfico aqui para vocês entenderem, né? A gente tem 3 dados aqui para ver. O mensal, ou seja, só aquele que apareceu projetado para o mês de março. O acumulado no ano, ou seja, o resultado fiscal entre janeiro e março. E o acumulado em 12 meses, que é esse aí que está bastante negativo. Então, a gente vai explicar um pouquinho do que aconteceu em cada uma das pontas. A gente tem, então, que o mensal gerou assim, um superávit, ou seja, uma receita maior que despesa de 1,3 bilhões de reais. Isso aí é muito fruto aí de aumento principalmente das receitas, como que é o nome mesmo da palavra? Esqueci, mas faz parte das receitas administradas, lembrei, perdão aí gente, das receitas administradas pela Receita Federal, que justamente são aquelas que medem renda, que são geralmente frutos de do trabalho, da massa salarial. Então, isso aí também é fruto do aumento aí de salário, também aumento da atividade econômica. Então, você teve aí que aumentou essas receitas que são administradas pela Receita Federal. Isso aí gerou novamente um superávit mensal de 1,3 bilhões. Lembrando que em fevereiro a gente também teve superávit, né, nas contas, isso é uma previsão. O dado oficial deve sair daqui a algumas semanas aí pelo Banco Central. No acumulado no ano, ou seja, se a gente pegar janeiro, fevereiro e março, a previsão atual é de que você já tenha, nesses 3 primeiros meses, um superávit de 22,9%. Ou seja, a gente está com 3 meses aí, e milagrosamente, foram 3 meses aí que a gente teve o resultado vindo do aumento de gasto do último ano. Então, aumentou o gasto no último ano, você aumentou inclusive o déficit, né? No finalzinho do ano, parece que milagrosamente agora a gente começa a ver os resultados, que a economia aqueceu diretamente graças a isso, e você começa a ter uma situação que não se via há algum tempo, que é de superávit. Então, o superávit ele é justamente um efeito do aumento do gasto no último ano. Então, você já teve aí um superávit de 22,9 bilhões somente nesse ano. O grande problema está no acumulado. Problema não, né? Porque a gente tem que lembrar aí que todo o país opera em déficit, então a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça aí que déficit, superávit fiscal é uma coisa ruim ou boa. Não, é simplesmente a gente está mostrando resultados, a gente tem que tirar, né? Essa lógica aí de que sempre que se a gente ter déficit fiscal é uma coisa ruim. Não é, justamente até porque você muitas vezes tem que fazer déficit para conseguir gastar, depende da qualidade do déficit. Nesse caso aí o déficit não é tão bom justamente porque foi muito puxado pelo pagamentos precatórios, a gente lembra no passado. Então nos últimos 12 meses ainda tem, por exemplo, mês de dezembro de 2023, que o déficit subiu muito, justamente porque os precatórios também subiram bastante, os precatórios foram pagos. Então é isso que acabou ocorrendo, né? Então é por isso que a gente está. Então, pelo menos esse ano, nosso querido superávit fiscal está aparecendo, o tal do risco fiscal está na boca de todo mundo, mas não consegue ser comprovado. Tanto que a gente até vai colocar uma notícia aqui que aconteceu agora há pouco, né? Que é que o governo vai mudar a meta fiscal aí de superávit de 0,5% do PIB para 0% para o ano que vem, justamente porque mesmo com essa situação, seria bom ter um espaço para gastar mais e melhorar ainda mais a condição econômica. Ou seja, não vamos se preocupar muito com o valor do superávit ou do déficit fiscal aí, que por enquanto está tranquila essa situação, né? Então, só para a gente citar mesmo, não gosto muito de falar, justamente que parece aí que a gente fica endossando aí, que se tem que se preocupar tanto com essa questão fiscal aí no fundo, né? Exatamente. Quem está preocupado são realmente analistas de mercado, porque eu já vi agorinha de manhã preocupações com o fiscal no radar. Não faz nem 5 minutos. Né? E a gente não quer realmente endossar esse coro. Mas falando de mercado, vamos seguir aqui
né? Porque a gente tem o termômetro da Bolsa aí para a gente ver quais são as expectativas e projeções aí dos agentes do mercado para a nossa Bolsa nessa semana. Uma semana que o mercado está esperando recuperação, então vamos ver aí como é que foram as semanas passadas e entender aí por que o mercado está com essa expectativa ainda majoritária de alta na nossa Bolsa. Na semana passada eu até alertei, né, quando eu vi esses 60% aqui tomando conta da semana, né, da expectativa da semana, eu falei que ia ser uma semana espinhosa, uma semana difícil, porque a gente ia ter inflação ao consumidor nos Estados Unidos, inflação aqui no Brasil, que surpreendeu positivamente, mas a dos Estados Unidos acabou surpreendendo de forma negativa, e a gente tinha outros índices lá também, tinha o PPI, né, o índice de preços ao produtor, e a ata do FONC, tudo na mesma semana. Isso tinha ali um grande potencial para dar ruim na semana, que falando no popular. Então, eu achei essa expectativa de 60% de alta muito otimista, a estabilidade de 40% também, embora a gente tenha orbitado aí bastante essa estabilidade ao longo da semana, e nenhuma expectativa de queda na semana passada, em uma semana que a gente tinha aí grandes desafios pela frente, sobretudo do cenário global aí, que poderiam pressionar a Treasuries, como já vinha aí, esse cenário global já vinha pressionando rendimento das Treasuries e a nossa curva de juros futura aqui no Brasil. Então, tinha ali um desafio grande pela frente. Ao longo da semana, a gente conseguiu orbitar a estabilidade até sexta-feira. Então, até sexta-feira, a gente estava numa ligeira alta da nossa Bolsa. Na sexta-feira, quando começam ali, né, as incertezas em relação aos conflitos do Oriente Médio, aí a Bolsa vira para o negativo com força, acompanha o movimento bem pessimista de Nova York. Então, a gente tem ali, né, a confirmação do nosso terreno positivo na sexta-feira. Então, a nossa Bolsa caiu 0,67, algo que não havia sido previsto aí na semana passada, mas a gente tinha ali uma semana bem difícil, né? A gente conseguiu subir nos primeiros dias, mas depois da divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, essa alta ficou cada vez com menos fôlego, né? Porque a gente viu ali as expectativas para o início dos cortes de juros do Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, sendo postergadas cada vez mais. Então, a expectativa no comecinho ali da semana era para junho, ela passa para julho, de um dia para o outro ela vai para setembro. Então, a gente começa a ter esse adiamento da expectativa, né, do início de cortes de juros nos Estados Unidos, e isso começa a trazer uma incerteza de como é que vão ficar os juros por lá, se eles vão ser mantidos ali num patamar mais alto por mais tempo. Isso pressiona muito a nossa Bolsa aqui, e aí a gente confirma só essa queda na sexta-feira pelos desdobramentos geopolíticos. Para essa semana, o mercado espera recuperação, porque a gente vem de 2 semanas aí de queda, então uma semana com uma queda de 1,02%, uma semana aí com queda de 0,67, inclusive na sexta-feira a gente chegou ao menor patamar desde o início de dezembro na cotação da nossa Bolsa, justamente por todos esses dobramentos muito aí vindos do cenário externo. Agora, o mercado espera uma recuperação. Então, depois de atingir esse patamar, né, esse piso que a gente não atingia há tanto tempo, o mercado espera que vai acontecer aí uma volta, as ações vão se recuperar. Então, 50% dos agentes entrevistados espera a alta da nossa Bolsa, 33,33% espera estabilidade, e uma parte aí de quem esperava alta e estabilidade na semana passada passou a ter uma expectativa de queda, mas ainda muito menor aí do que as outras duas, de 16,67%. Então, o mercado está ainda otimista com a nossa Bolsa, acreditando na recuperação, mas a gente tem aí obstáculos e desafios vindos mais realmente do cenário externo, que acabam pressionando aí a nossa Bolsa, e a gente vai ver daqui a pouquinho que eles ainda estão bastante presentes. Vamos falar do petróleo, já emendar na questão aí da abertura, porque a gente tem essa tensão no Oriente Médio, né? E pelo menos por enquanto, você não teve uma alta do preço do petróleo, esperar até cair um pouco o preço do petróleo essa manhã, justamente porque você teve o recado logo após o contra-ataque aí do Irã em resposta a Israel. Você teve uma resposta, falou, isso daí foi simplesmente uma demonstração que a gente quis fazer por causa do ataque que vocês fizeram na embaixada iraniana na Síria. Então isso aí é simplesmente uma resposta, e
espero que acabe por aí. Não esperamos aí manter esse conflito, não queremos entrar em conflito, então acabou por aí. E você teve negociações na ONU que não saíram muita coisa, então os mercados estão acreditando nesse momento que vai acabar por aí. O problema é que nem eu falei, resoluções da ONU não chegaram a lugar nenhum por enquanto. A gente sabe que o histórico de Israel é não querer seguir muito resoluções da ONU, eles não estão ligando muito para isso. E está tendo reuniões agora, nesse momento, né, com o comitê de guerra aí em Israel para saber se eles vão fazer alguma retaliação, mesmo com o governo norte-americano não recomendando e falando que não vão querer entrar nessa brincadeira, né? Então, ainda existe potencial para a elevação no preço do petróleo. Mas isso daí está afetando alguma coisa os mercados, Débora, por enquanto? Por enquanto, o petróleo está arrefecendo, porque essa expectativa ela veio muito na sexta-feira. Então, quando a gente tem, né, o ataque lá em Damasco, a gente começa a ter, como eu falei, aquela indefinição se ia ter um contra-ataque mesmo por parte do Irã. E o Irã é uma preocupação há muito tempo, né? Quando começaram ali os conflitos na região do Oriente Médio, a participação ou não, o envolvimento ou não do Irã era algo que causava bastante tensão justamente por conta da produção de petróleo que é feita lá. Né? Então, o mercado, eles aí, de uma forma geral, né, não só o mercado, mas os países, de uma forma geral, estavam muito preocupados com essa possível escalada do Irã e envolvimento do Irã. E até agora a gente não tem uma declaração de guerra entre os países, não tem aí essa possível escalada tá contida nessa manhã, mas na sexta-feira ela era uma grande incerteza. Então, na sexta-feira, a gente vê o petróleo Brent acelerando durante o dia, ele começa a arrefecer à tarde e agora ele já está ali abaixo dos $90 por barril, patamar que ele operou acima durante aí praticamente o fim da semana passada todo. Então, a gente vê aí ele caindo 1,35 agora. Então, ele tem aí uma queda nos seus preços, está sendo negociado a $88 até o momento, e isso está também puxando para baixo o nosso Ibovespa por conta aí de sensibilidade a commodities. Na sexta-feira, a gente teve um movimento de indefinição muito grande. Então, por mais que o petróleo Brent tenha ali acelerado, as nossas ações, por exemplo, da Petrobras, ações ligadas ao petróleo, caíram aqui no Brasil. Né? E esse é um movimento interessante porque quando a gente tem um pessimismo generalizado, mesmo em meio à alta do minério de ferro em Dalian e mesmo em meio à alta do petróleo na sexta, os ativos de risco, né, não conseguiram fôlego, porque num cenário de indefinição global, num cenário aí que não se sabe se vai ter uma escalada de um conflito ou não, as pessoas tendem a buscar mais segurança. E foram buscar segurança onde? Nas treasuries, que hoje estão subindo 2,72, e no dólar, que alcançou R$ 5,12. Aqui vocês estão vendo 5,13 por conta de arredondamento, mas hoje está a R$ 5,18. Porque nesse movimento, né, e nesses momentos de indefinição, os investidores e as pessoas vão buscar os investimentos realmente mais seguros, porque eles não querem correr risco. E aí, mesmo no meio da alta do preço das commodities, esse sentimento de aversão a risco tomou conta na sexta-feira e as ações caíram em bloco. O minério de ferro hoje sobe pelo 6º dia consecutivo em Dalian. Então, desde que a China voltou do feriado, faz 6 dias que o minério de ferro sobe. Hoje ele subiu mais de 2%. Sexta-feira subiu mais de 3%. Isso também traz um pouco de fôlego aí para as mineradoras e siderúrgicas que estão segurando esse Bovespa perto do 0 a 0 aqui que vocês estão vendo. Então ele sobe um pouquinho, cai, está sempre orbitando aí o 0 a 0. Hoje a gente vê uma recuperação na Nasdaq e no S&P, porque sexta-feira foi um dia muito negativo. As bolsas em Nova York também caíram mais de 1%, respondendo a todas essas indefinições também. Então, a gente vê esse movimento acontecendo de recuperação em Nova York, até mais forte do que aqui, né, porque aqui a gente ainda tem o sentimento da aversão ao risco, pensando em países emergentes, exportadores de commodities, a gente acaba tendo um papel aí até um pouco mais... A gente é mais afetado pelo sentimento de aversão a risco aqui, em suma. A gente vê
as treasuries subindo 2,72 e o nosso DI futuro aqui, nossos juros futuros acompanhando essa alta, o que favorece também esse fortalecimento do dólar. Então, desde sexta-feira a gente está vendo esse movimento, apesar das treasuries não terem subido tanto na sexta e até caído em alguns momentos, a gente vê essa retomada da alta dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos aí em meio a essa incerteza aí do mercado. Então, esse é o retrato da nossa abertura hoje em meio a muita indefinição, mas um pouco mais de alívio dos mercados em relação à sexta-feira. E, André, parece que o Edu lançou a braba hoje, né? Lançou, nossa. Falou quem vai participar aí do Despertar. Exatamente, gente. Pessoal, a gente avisou aí que ia ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil e vai ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil. Hoje ele anunciou, inclusive, alguns participantes aí. Parece que até tem mais. O William De Luca falou aí por fontes internas que vai ter mais participantes aí. Mas olha só quem ele anunciou hoje, ó. Fernando Haddad, ministro da Economia. Felipe Neto, que é comunicador digital. Serginho Groisman, Bela Gil, Joana Maranhão. Olha que time aí ele acabou aí colocando aí mostrando. E tem muito mais gente além disso. Tem até gente aqui dentro desse programa aí que vai apresentar coisas aí no série, né, Débora? Vai acabar apresentando coisas lá no Despertar, né? Então, dia 14, 15 e 16 de junho, no Espaço Vibra em São Paulo aí. Vale muito a pena, gente. São 4.100 pessoas que vão conseguir se reunir para discutir o que há de mais novo no universo empreendedorismo e se inspirar, fazer network, vai ter show, vai ser muito legal, gente. E lembrando, os ingressos estão com preço promocional, agora o primeiro lote, ó. Mais de 50% dos ingressos já se esgotaram nesse primeiro lote. Então corra, garanta aí, acesse o ICL, acesse o despertar.com.br, o preço dos ingressos está aqui embaixo, tá, gente? Tá vendo, gente? Então esse aí é o preço dos ingressos aí, então já garante sua vaga aí antes que acabe esses ingressos. Então, gente, quem é aluno do ICL ou do Investidor Mestre, vai ter um desconto ainda maior, tá? Então, ó, vale muito a pena, gente. Então, vale muito a pena vocês entrarem aí, vão ver grande participação de muita gente, né, Débora? Pois é, e gente importante, gente grande aí, né, vai participar com a gente. Então, vocês viram aí nomes, Fernando Haddad, Bela Gil, Joana Maranhão, Serginho Groisman. Então, você aí que já é nosso aluno, ou no ICL, ou no Investidor Mestre, ou até no Empreendedor Mestre quer, aí ter mais de um ingresso, os preços estão aí promocionais para vocês, então não percam, porque vai ser aí imperdível, vai ser sensacional. A gente volta amanhã, a partir das 11 horas, dia de saber aí o que o mercado está esperando para os principais indicadores macroeconômicos. Vamos também trazer aí atualizações que a gente tiver, né, em relação aí aos conflitos, o que isso pode ou não afetar os mercados, ou o que já afetou. E a gente tem aí também alguns dados importantes sendo divulgados amanhã que tem potencial para mexer com os mercados de uma forma geral. Então, a gente volta amanhã. Agora vocês ficam em excelente companhia com o William De Luca e o Guga Noblar no Rolê ICL. Um beijão para vocês e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.